A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos o encontro com o Senhor para estar meditando na palavra, orando ali, né, a cada momento. Estar realmente ali ligados no Senhor, porque afinal de contas, a cada dia a gente enfrenta um mal, a gente enfrenta uma batalha e nós precisamos da graça de Deus para vencer a cada etapa. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso projeto Aplicação Pessoal. Nós, aqui no nosso encontro com Deus, estamos com esse projeto para trazer ensinamentos da palavra de Deus para nossas vidas, amém? Para aqueles que estão lendo a Bíblia e não conseguem interpretá-la, não conseguem entender, não conseguem tirar ensinamentos dessa palavra para a sua vida cristã hoje, quando nós estamos vivendo o momento da graça, o momento da nova aliança, servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Lembrando, se você sentir no teu coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa no comentário o teu pedido de oração, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, aleluias, glória a Deus. Deixe também seu testemunho ou alguma dúvida que porventura você leu, você não entendeu ou que você ouviu alguma pregação, amém? A respeito, em nome de Jesus. Glória a Deus, hoje nós estamos no capítulo 18 do livro de Josué, que diz assim: agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda a terra. Eles farão por escrito uma descrição da terra que gostariam de ter por propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, os descendentes de José nas suas terras ao norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar ao Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben, Manassés, do leste, já receberam as suas terras a leste do rio Jordão. As terras já foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda a terra, façam por escrito uma descrição, aleluias, dela e depois voltem para falar comigo. Então, em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda a terra e fizeram a descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então, ali para o sul da direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que ficava ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali, a divisa ia noutra direção, ao lado oeste da montanha, que fica em frente a Bet-Horon. Virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baral, ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisão a oeste. No sul, a divisa começava na ponte de Quirit Jearim,
e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que está em frente do vale Ben-Hinom, na ponta norte do vale dos gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gileade, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era o filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do vale Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla, e terminava na ponte do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como propriedade. As cidades que pertenciam às tribos de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefá-Amonai, Ofiná, Ofni e Gaba. Ao todo, glória a Deus, ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Jefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefé, Jebus ou Jerusalém, Gibeá, Kiriat-Jearim e Kiriat-Jearim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como propriedade. Aleluias, glória a Deus. Aprendemos duas coisas interessantes aqui, ó. Jebus é a mesma Jerusalém e luz quer dizer Betel. Às vezes você escuta Betel, o que quer dizer Betel? Betel quer dizer luz. Amém? Glória a Deus, né? Por isso que é interessante a gente estar ali lendo, né? Em nome de Jesus. Aleluias. Bem, que lições nós podemos extrair dessa palavra para nós hoje? A primeira lição que eu tiro é que muitas vezes nós temos a promessa, nós já temos a palavra de Deus em nosso favor, mas nós ficamos ociosos, temerosos e relutantes em se apossar do que Deus está nos entregando. Você vê que aqui precisou, né, Josué chegar para o povo e dizer, olha, por que vocês não tomam posição? Vocês têm terras para tomar de conta. Os outros já se apossaram da terra deles. E vocês? Vocês não vão se apossar da promessa de vocês? Pois faça o seguinte, vocês querem instrução? Vão por toda a terra, vocês esquadrinham a terra e após isso vocês desenham tudo, destacam tudo num caderno e depois me tragam para que a gente apresente ao Senhor e o Senhor, misericórdia, e o Senhor nos revele a quem pertencerá a cada terra. E assim eles fizeram, né? Eles saíram ali por toda a terra que faltava ser conquistada, óbvio que eles não foram para as terras que já tinham sido repartidas, né? Primeira lição que nos ensina, você precisa se apossar do que Deus te deu. Não duvide porque você tem a promessa. Não fique ansioso. Ore, peça direção a Deus e Ele vai te dar para que a promessa te seja entregue. Muitas vezes a gente não recebe a nossa promessa porque simplesmente a gente fica de braços cruzados querendo que caia do céu na nossa cabeça. E não é desse jeito. O Senhor, Ele quer que a gente vá atrás, que a gente busque. Ele nos dá a força, a sabedoria, o desprendimento, a fortaleza, para que a gente possa conquistar a promessa. Amém? Mas, e ali, observar, uma coisa que é interessante quando ele diz assim, ó, eles saíram e observaram toda a terra, colocaram no papel e foram até Josué para apresentar a Deus. Por que eles foram até Josué? Porque que eles mesmo não apresentaram a Deus. Simples, meus irmãos. Vocês lembram lá atrás, quando o povo disse que queria ouvir a voz de Deus? Deus mandou o povo se preparar. O povo se preparou. E na hora que Deus foi falar, por causa dos trovões, por causa da nuvem, eles se aterrorizaram
e disseram que não queriam mais falar diretamente com Deus, mas que queria que Moisés fosse o intercessor. Então, aquele momento ali deles até Jesus foi o quê? Levantado sacerdotes, foi levantado pessoas que nos levassem até Deus. Amém? Mas a partir de Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, o único intercessor que você precisa para chegar até a Deus é o próprio Cristo. Então, ou seja, não existe mais intercessores, porque Cristo é o próprio Deus. Amém? Então, é você e Deus, você chegar, você mostrar para Deus, reflete sobre a tua promessa, olha para a tua promessa. Uma coisa que a gente tem que entender, Deus aqui não mandou ele observar as coisas dos outros e dizer, eu quero isso aqui é meu, Deus vai me dar, Deus vai tomar de fulano e vai me dar. Não é assim não. Eles foram lá, observaram as terras que não estavam ali ocupadas e aquelas terras, aleluias, glória a Deus, foram dadas a eles. Eles não colocaram o olho gordo na terra dos irmãos deles. Eles não disseram, eu quero aquela montanha. O povo de José está com isso aqui, eu quero isso aqui. Não, porque não cobiçais as coisas alheias. Você tem a sua promessa. A sua promessa, ela é única. Ninguém mais a tem. Então, te apossa da tua promessa. Você tem promessa de Deus, a tua casa tem promessa de Deus. Mas, às vezes, nós não vivemos essa promessa simplesmente por causa da nossa ociosidade. Porque a gente não quer tomar posse, a gente não quer se levantar na realidade contra aquelas coisas que muitas vezes vêm de encontro à nossa vida, tentando nos barrar. Mas você tem um Deus todo-poderoso que pode romper com toda a adversidade. Mas você vê que aqui tem algo muito importante. Apresente a Deus. Segunda lição dessa palavra. Primeiro, eu tenho promessa para conquistar. Segundo, antes de me apossar, eu preciso entregar essas promessas a Deus. Aleluias. Não vá sair por aí agindo pela tua própria cabeça. Você precisa pedir direcionamento de Deus. Você precisa pedir do Senhor a direção certa para tomar as posições certas, para que você não venha se arrepender. E outra coisa, para que você não venha colocar a mão no que Deus não te deu. Amém? Em nome de Jesus. É teu, Deus te deu, ele vai te dar a fortaleza para você conquistar, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. E a terceira lição, aleluias, que eu tiro aqui, né? Além de eu me levantar, além de eu observar e de eu entregar a Deus, é que os planos de Deus, novamente, mais uma vez, a palavra nos diz, os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor, ele tem uma promessa para a tua vida. Oh, glória! E ele vai cumprir no momento certo, na hora exata. Mas você precisa se levantar. É oração, orar com ação. A ação que você toma não é você tomar a frente de Deus, não. É você pedir direção a Deus para você fazer, para você chegar àquele determinado lugar a qual o teu coração está ali te mostrando que Deus te deu. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Por mais que seja difícil, porque às vezes, sabe o que é que acontece? A gente, na prova, principalmente na hora da prova, a gente tem a mania de olhar para os outros, sabe? E começar a maldizer no nosso coração. Fulano faz tão menos do que eu e é tão abençoado. Ou fulano não busca Deus, e se aí eu estou vendo ele abençoado, eu que busco tanto, eu que faço tanto, eu que abro mão das minhas vontades, eu que deixo de fazer o que eu quero para fazer a vontade do Senhor, e o Senhor não me atende. Entenda, o Senhor te atende, mas o tempo é dele. E a tua promessa, pode ter certeza, pode ser até parecida com a do teu irmão, mas não é igual. Não é. Aqui nós vemos que eles receberam cada um, né, segundo o que foi descrito nos cadernos.
A tua promessa se cumpre segundo tu descreve ela. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ora, a gente faz orações e quando a gente levanta, a gente derruba as nossas orações. A gente ora por um filho e quando o filho faz uma coisa errada, esse menino não vai servir para nada, esse menino não vai ser ninguém na vida. Oxe, cadê a tua oração? Onde é que está aquela mulher, aquele homem de Deus que disse, meu filho é herança de Deus, meu filho vai conquistar, meu filho vai crescer. Vocês estão entendendo? Nós temos que colocar em prática o que a gente crê, gente. Não é para a nossa oração ficar onde a gente fez, não. A nossa oração é para ir conosco onde quer que a gente ande. Principalmente quando as situações adversas se levantam. Você vê que aqui, né, no 19 a gente vai ver a distribuição sobre as outras tribos, né, que vai se estender até ali o 20, né. Mas uma coisa também que me chamou a atenção é que sempre que ele ia repartir uma terra, ele chegava para o levita e dizia, olha, a tua parte está no Senhor. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, nessa palavra? Eu queria compartilhar com vocês. A gente não pode esquecer que a nossa maior riqueza, a nossa maior herança é a eternidade. Não é aqui. Às vezes, a gente fica desmotivado, depressivo, porque a gente não conquista tudo que a gente queria ter conquistado aqui nessa terra. E a gente esquece que uma posse muito maior está sendo preparada para nós na eternidade. Você tem mansões celestiais, você vai caminhar por ruas de ouro. Aqui as coisas, elas são passageiras. Gente, é tão passageiro que você vê ali um prédio lindo, luxuoso, cheio de coisas, e basta ter um terremoto, haver alguma coisa, alguma disfunção na natureza, e aquilo tudo vem por terra, e aquela beleza toda termina em nada. Então, por que se prender a algo tão temporal? Sabe? Vamos trabalhar para a eternidade. Os dias já são tão maus. Já estão se levantando novamente aí rumores de enfermidades, de doenças. Os rumores de guerra já estão, as guerras já estão. Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Eu sei que há um grande questionamento. É pré-tribulacionista, é tribulacionista, é pós-tribulacionista. Gente, isso não é importante. O importante é se você está preparado para subir. Porque se você estiver preparado para subir, independente de qual seja o momento, você vai. Independente do que aconteça aqui nessa terra, você está preparado. Porque você está cheio da glória de Deus. Aí quando eu vejo aqui, sabe, eu me coloco ali no começo da história. Pessoal, era o começo da história. E ali os levitas vendo os seus irmãos tomarem posses de terras, de fontes, aquela coisa toda, estava se tornando rico, abastardos. E o trabalho deles era servir ao Senhor. E em verdade eu te digo, eles tinham a melhor parte. Eles tinham a parte mais rica. Eles tinham uma herança que não poderia jamais ser roubada, destruída. Aleluias, eles tinham uma herança eterna, eles tinham uma herança celestial. E nós temos que nos atentar para isso. Você terá oportunidades de crescer aqui nessa terra, com certeza, porque o Senhor é contigo e com quem Ele é, tudo te irá bem. Pode não ser exatamente o que você quer, o que você planeja, mas será conforme os planos de Deus. Mas esteja preparado. Olha para o céu e diz, Senhor, a melhor parte está em Ti. Em Ti. Declara. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano de oportunidades para você adorar e servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido, nesse momento nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos por tudo que tens feito em nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter uma visão espiritual.
a enxergar, Senhor, além das circunstâncias e ver, meu Pai, além do que a gente pode, Senhor, enxergar com os olhos carnais. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa vida, te apresentamos nosso cansaço e te pedimos, Senhor, renova nossas forças e nos ajuda a conquistar tudo o que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus. No final, ser ali participantes da eternidade, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te apresento os que estão enfermos, os que estão tristes, desmotivados, sem forças. Visita, Pai, traz cura, força, renovo. Em nome de Jesus, alegria e paz aos seus corações. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos e te pedimos, Pai, coloca por terra todo o mal. Em nome de Jesus. E nós cremos na nossa herança, da tua parte. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece, você tem herança, você vai se apossar dela, mas a mais importante de todas é a da eternidade. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.